Bom dia, como vocês estão indo? Como é que vocês estão se sentindo? Hoje eu gostaria de falar sobre compartilhar as experiências que eu tive quando eu comecei a ter meu primeiro despertar espiritual. E, bom, não tenho mais ou menos, eu vou falar mais ou menos da época, né? Mas eu não lembro qual que veio primeiro, entendeu? Mas enfim, se essa é a primeira vez que você vem no meu canal, esse é o canal Que é Normal. Meu nome é Eugênio. E aqui é onde que eu gosto de, vamos dizer, documentar ou experienciar essa, essa experiência de compartilhar as minhas coisas com a câmera e potencialmente com alguém que esteja conectado comigo ou com essas energias. Bom, vamos lá então, gente. Eu lembro que a luz aqui não é muito legal, né? Acho que eu tinha que virar para outro lado. Mas é que o sol tá quente. Mas enfim, eu lembro que... Sinta melhor? Tá. Acho que foi em meados de 2008 que eu comecei a sentir uma vontade, assim, depois que um ano e meio depois que eu mudei para Taiwan, eu estava morando no Japão. E quando eu morava no Japão, eu sempre assim, minha mãe é espírita, né, kardecista, então na segunda-feira a gente tinha reuniões, tudo, né, em casa, né, no nosso lar. A gente lia o livro dos espíritos, dos médios. Não era tão interessado assim, mas minha mãe queria, né, então era meio que costume, o que me ajudou muito, né. E eu vim para Taiwan e acho que eu comecei a sentir falta dessas conversas, né? E eu também comecei a sentir vontade de buscar alguma coisa, algo mais. Eu lembro que uma vez eu estava lá na varanda de casa e estava tendo bati um papo com Deus, né? E acho que foi tipo uma quinta ou na sexta. Aí no sábado ou no domingo eu fui andar de patins. Eu ando de patins faz anos já. Né? Então na pracinha, aí veio dois caras de bicicleta, né, que são dos Mormons, falando inglês comigo. Um era, acho que era americano, o outro era taiwanês. Aí eu ia descartar logo de cara, né, não, porque eu seja contra a religião, tudo, mas senti que eu tava correndo atrás de religião. E, então, mas aí me veio aquela lembrança, né, que eu tava rezando, conversando com Deus, que eu queria achar alguém que daria pra me ter esse tipo de conversa, né. Tá, aí eu passei meu e-mail pros caras. Aí eu falei, ó, se possível, vocês conseguirem achar alguém que fale em português ou espanhol, né, mas se não der, vai em inglês mesmo. Aí eu lembro que acho que foi um mês depois, eu lembro que na época eu tinha até aquele Hotmail. Aí os caras mandam mensagem, encontrei uma pessoa que é inglês e fala espanhol, tá? Eu vou mandar ele para sua casa, eu passei o endereço, tudo, eles foram. É engraçado que eu estudei com ele acho que um mês só, né? Depois ele teve que mudar, e depois veio outro cara que chama Robert, que é do Canadá. Aí depois de um ano, uns 2 anos que eu tava estudando com o Testemunho de Jeová, né? Não vou entrar muito em detalhes, mas ah, engraçado que eu tava falando com o Robert, ele perguntou pra mim, aí, como é que você conheceu o Testemunho de Jeová? Eu falei, foi os Mormons. Ele falou, mas não tem conexão nenhuma. Foi engraçado, mas enfim. Eu lembro que foi, acho que 2009, 2010, que eu comecei a sentir, assim, bem, assim, conectado. Eu já tinha começado a fazer meditação. E aí eu comecei a ter um zumbido no ouvido. Tipo, pim, sabe? Bem forte. Era muito estranho. Eu lembro que tem uma vez que eu voltei do estudo da Bíblia e eu tava esperando um elevador. Aí parecia que o, esse lugar que eu tava, né? Parecia que as paredes expandiam e diminuíam. Parecia que meu corpo ficava grande e ficava pequeno. Muito engraçado também. Eu sei que depois que começou a ter esse zumbido no meu ouvido, a minha percepção do som, principalmente da natureza, tá? Naquela época, eu sempre tinha uma audição boa, né? Mas parecia que ela mudou para um som mais digital, um som melhor, né? Mais principalmente da natureza. Os passarinhos aqui em Taipei tem bastante passarinho, né? E eu lembro que antes eu conseguia ouvir de onde que vinha o som, né? Mas aí chegou um momento que parece que o som tava tudo quanto é lugar, sabe? Foi muito engraçado. Foi um bom tempo, assim, falando de passarinho. E deixa eu virar aqui por causa da luz. Então, depois, o que mais que aconteceu? Assim, coisas que eu me lembro, foi muito forte, sabe? Eu lembro uma vez que foi um bom tempo depois, eu acho, sabe? Eu fui, tava trabalhando, eu dou aula de inglês aqui. Aí começou, não, peraí, deixa eu voltar um pouquinho antes. Eu lembro que eu tava, ou foi na mesma época, caramba, em 2012, por aí. Eu não lembro qual que veio primeiro,
Mas eu lembro assim, eu tava dando aula, aí de repente me deu uma tontura assim, não aquela tontura horrível, mas uma tontura. Eu até, nossa, não sabia o que tá acontecendo, né? E o meu olho, né, começou assim, ficar meio prateado e começou a passar umas, sabe aquelas televisão antiga que quando ela fica mexendo, fica passando umas coisas assim, umas faixas, e daquela cor cinza, sabe, prateada, e um som assim no meu ouvido, e ele fazendo assim, sabe? Foi por uns 15 segundos, foi bem forte. Aí depois demorou mais uns 3, 4 minutos, mas mais fraco, sabe? Ainda tava, só que eu dei uma parada assim, quando eu tava bem forte, né? Então meus alunos depois perguntaram o que aconteceu, mas depois ele diminuiu, eu falei, mó estranho, né? Mas eu continuei dando aula e tava assim. Isso foi a primeira vez. Aí eu fiquei meio assim, sabe? O que tá acontecendo? Se eu devo ir no hospital, tudo. Mas nessa época eu já tinha encontrado alguns vídeos, né, no YouTube de pessoas que falavam, né, sobre espiritualidade, essas coisas. Aí uma vez eu vi um vídeo de um casal, né, falando sobre uns sintomas que os ouvintes deles estavam compartilhando, que eles estavam sentindo que chamavam sintoma de despertar, né, que tinha umas pessoas que estavam dando uma tontura e estavam dando esse negócio, sabe? Aí eu falei, cara, igual eu, né, e eles explicaram que eles achavam, né, os guias deles falaram que era, tipo assim, uma energia que entra no nosso terceiro olho para ele abrir, né, para descalcificar. E eu lembro também que tinha vezes que eu tava andando ou tava de moto assim, que começou a me dar, sabe, uma tontura diferente assim, eu tive que parar a moto, parar de andar. Isso também, depois sumiu tudo, sabe? Outros sintomas que eu tive, que foram esse da televisão que parece foi bem marcante, do zumbido no ouvido. Agora já é raro eu ter, e quando ter esse zumbido no ouvido, ele é bem fraco. E esse negócio da televisão também uma vez ou outra dá, assim, vamos falar umas 2 vezes por ano, 3 vezes, mas não é com a mesma intensidade. E agora, outro sintoma, né, que tá me dando é que tá tendo com mais frequência. Igual agora, principalmente hoje, quando eu fico bem quieto assim, parece que eu tô numa energia diferente, uma energia assim de uma paz enorme. Mas não é só interior, eu sinto ela fora de mim, né? Então parece que eu tô com um pé na nova terra e um pé na, no paradigma antigo ainda, né? E tem dia que eu tô legal, tem dia que eu não tô, mas igual hoje. Hoje eu sinto que eu tô nessa nova terra. Parece que tá tudo bem, tá tudo em paz. Como se não existisse problema nenhum. Assim, esses problemas enormes, igual a gente tá tendo de guerra, de fome. Logicamente que não vai ser um paraíso ainda, mas, enfim, eu sinto isso. É uma coisa nova isso pra mim. Começou, acho que 1 mês e meio, por aí. Mas aquele som, assim, sabe? Às vezes parece que ele tá meio, sabe, se você já fumou maconha, ela lembra um pouco isso, sabe? É estranho, é difícil explicar. Bom, eu acho o que vem de cabeça, agora eu não preparei nada pra fazer o vídeo, não fiz anotação nenhuma, eu não ia fazer vídeo, eu sempre falo, assim, a maioria das vezes eu falo, não vou fazer vídeo. Mas é que eu tenho recebido muito assim, sabe? E é engraçado que tem uns youtubers que eu sigo, é tudo em inglês, sabe, gente? E é porque como eu dou aula, então eu foco tudo no inglês. Então eu vejo tudo em inglês, não conheço muitos canais aí do Brasil. Eu conheço o canal do Pava, muito bom, da Cheliana. Eu lembro que antigamente eu via muito. Enfim, não quero desviar do assunto. Então tem uns 3, 4 canais aí que eu vejo que parece que eles estão falando umas coisas assim que eu tô sentindo, sabe? Então tá me ajudando muito. Então eles falaram também que parece as pessoas que estão ouvindo esse canal, os meus vídeos, né? Não o meu deles, né? Que eles veem assim que a gente tem alguma coisa assim que tá acontecendo com a nossa garganta, que é o chakra. Cara, eu não. Falou throat chakra em inglês, deve ser o chakra da garganta, não sei. Desculpa aí, né? Ignorância, eu não aprendi essas coisas em português. Mas que a gente tava tendo, e faz já 1 mês já que eu tô sentindo, mais de 1 mês. Há 1 ano atrás eu tive, assim, por 1 mês, problema na garganta horrível, mas não era gripe nada, sabe? Eu fiquei rouco, não conseguia falar direito, aí eu senti que parece que aí melhorou, aí parece que minha voz ficou um pouquinho mais, não sei se é grossa, sei lá. E agora eu tô tendo de novo, só desse lado de cá, né? Mas não tô gripado, tô com nada. Então, porque vários anos eu tenho isso, né? Eu sei que na maioria dos casos, com a minha experiência, eu não preciso ir no médico, não é? Ela passa. E é coisa assim, realmente, eu sinto, eu não vou te falar que é 100%, não tem como provar, mas eu sinto que
essa mudança energética que a gente está tendo. Então eu chamo do sintoma do despertar. Então teve vários vídeos falando disso e falando comprovando, confirmando, né? Falando também que as pessoas que estão vindo no canal deles, que é para elas compartilharem, por isso que está tendo essa limpeza do chakra da nossa garganta, sabe? Então eu comecei a fazer vídeo, né? Mas às vezes eu me sinto inspirado, às vezes, né? Não, então eu não faço. E hoje também, aqui eu vou falar do quê? Vou falar dessas coisas que eu tô sentindo, dos sintomas, então, do despertar. Tá legal, gente? Bom, eu não vou falar demais, porque o vídeo tá longo. Esse é um vídeo educacional. Desculpa o português enferrujado, faz 32 anos que eu tô fora do Brasil. Se você se sentir mal alguma coisa, vai ver seu médico, faz um exame. Eu fiz meu exame, sei que eu tô bem. Mas começa a prestar atenção em você, sabe? E aí você vai entender. Pede pro seu corpo explicar e falar, né? A outro sintoma que teve uma época que me deu assim, né? Eu como carne. Tem uma vez que eu fui vegano meio ano, depois eu fui vegetariano por um ano. Aí eu comecei a comer carne na parte da noite por causa do hormônio da testosterona, com a minha idade, começou a diminuir muito. E eu tava me sentindo desanimado, né? Porque a testosterona te dá ânimo, tá? Todas essas coisas, né? E eu voltei a comer carne na janta. Mas tinha uma época que eu parei de comer carne, porque eu não conseguia comer carne. A carne, eu mordia sempre uma coisa assim, nossa, eu sentia o gosto do animal, sentia, sabe, era totalmente diferente. Teve esse sintoma meu também, mas ele foi meio ano, por aí depois passou. Então agora o que eu faço? Eu como carne na janta, na hora do almoço eu é vegetariano, total, café da manhã não tomo, e na quarta-feira também eu só janto, né? Bom, cuidando mais do meu corpo, então procura ouvir o seu corpo, né? Presta atenção, faz meditação que vai ajudar. E o próximo capítulo eu vou falar sobre que em inglês seria o Dark Night of the Soul. Não faço a menor ideia do que é em português, mas traduzindo seria a noite escura do espírito, sei lá. O que eu aprendi, assim, depois que você tem um ou dois despertares, né, que você se sente eufórico, se sente bem, que é outro sintoma que você quer compartilhar com todo mundo, que você não vê aqui, por que você não entende? Por que você entende o que eu tô falando para você? Mas é que as pessoas estão em outra frequência, outra coisa que eu aprendi, cada um tem o seu tempo, entendeu? E no começo eu forçava, mas depois eu descobri que não tem como, e eu fiquei quieto. E fui experienciar a minha vida, e se alguém tivesse, né, se algum assunto, alguém tocasse nesse assunto, eu compartilhava, senão não. Por vários anos fiquei assim. Aí, em meados de 2019, final de 2019, até mais ou menos comecinho desse ano, eu tô saindo desse Dark Night of the Soul. Nossa, foi fogo, gente. Mas esse é assunto para outro vídeo. Bom, é isso aí. É muito bom isso que está acontecendo, se você está sentindo se despertar. E agora tem muito mais gente despertando. É com muita alegria que eu vejo isso, porque eu sei que o planeta Terra, ele realmente está ajudando a gente despertando vai ajudar o planeta Terra a transitar por esse novo paradigma, por essa nova Terra, que nós todos vamos experienciar, estamos experienciando já, mas eu sinto que ela vai estar quase que por completo daqui uns 10 anos, dos 15 anos. Mas energeticamente, se você estiver trabalhando, você já vai estar sentindo ela como eu estou sentindo isso. Tá bom? Bom, gente, com isso dito, um ótimo dia e um beijo no coração.